Quarta pergunta: como entender uma guerra que nós chamamos de Gog e Magog? Como entender essa batalha? A Bíblia, quando você vai interpretá-la, às vezes palavras se repetem e não têm o mesmo sentido. É o que nós chamamos na hermenêutica de paralelo verbal e paralelo real. O paralelo verbal é em cima do verbo, da palavra. Então se repete uma palavra, só que não é um paralelo real, porque o paralelo real se repete a palavra e o sentido da palavra. Você vai encontrar o profeta Ezequiel por volta de 600 anos antes de Cristo, profetizando sobre uma guerra. E o profeta Ezequiel usa a expressão Gog e Magog. E aí você lendo a Bíblia, no Apocalipse capítulo 20, você vai encontrar também a mesma expressão Gog e Magog. Muitos escatólogos, comentaristas da Bíblia e da escatologia, não querem entrar nesse assunto, porque eles ficam perturbados. E alguns até confundem Gog e Magog com a batalha do Armagedon. Você tem que estudar as características de cada guerra, como elas são desenhadas profeticamente. O profeta Ezequiel, ele está numa sequência de profecias. Até o capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel, chamado o profeta das visões, o profeta das revelações, ele tem um cumprimento para o tempo dele. Final do capítulo 36 em diante, o livro do profeta Ezequiel vira todo futurista. Nada ali é para o momento mais dele. Por exemplo, ele fecha o capítulo 36 entrando no 37, o Vale dos Ossos Secos, que eu falei que é uma profecia para Israel que voltaria a ser restaurado. Capítulo 38 é a sequência disso. Uma vez que a nação de Israel voltaria a ser restaurada, essa mesma nação teria uma guerra. E o profeta Ezequiel desenha essa guerra para a gente. É uma guerra terrível que vai mexer o mundo inteiro. É uma guerra que vai mexer as nações da terra. Veja a profecia. Por causa do tempo, eu não posso entrar em detalhes, mas o livro tem muita coisa e eu estou à disposição depois. Veja o que o profeta diz: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Magog e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Fechando o texto, prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações, que se reunirão a ti, e serve-lhe tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, e no fim dos anos virá a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Irmãos, quem é que entende um negócio desse? Gog, príncipe de Magog, chefe de Ros, Meseque, Tubal, que tem etíopes, que tem um bocado de amiguinho. Como a igreja que profetiza, como a igreja que prega campanha de noite vai entender um negócio desse? Sabe que dia? Nunca. Porque isso demanda uma pesquisa aprofundada do assunto. Eu já li mais de 50 livros de escatologia e os melhores deles que eu posso passar para você, os títulos. Mas quando você começa a pesquisar, Israel, está vendo aquele negocinho piscando ali? Ó? Eu acho que Israel, se não está entre ali os 2, 3 países menores do mundo. É tão pequenininho, irmãos, que Israel inteiro tem o tamanho do estado de Sergipe, o nosso menor estado. Como pode um paísinho tão pequeno perturbar tanta gente? Só aí você já vê a mão de Deus, que é diferente. Um país que agora, nessa catástrofe que teve, mandou tecnologia para a gente. Parece brincadeira. Mas Israel sempre foi um país diferente
dos judeus desde a Idade Média, entrou, e agora mais ainda. Então, a Bíblia começa estabelecendo algumas coisas aqui. Ele chama essa guerra de Gog e Magog. Gog significa, na linha Sumeri, trevas. Magog, terra das trevas. Então vai ser alguém das trevas, na terra das trevas, uma terra que, se você estudar de 100 anos para cá, quem foi esse Gog na história da humanidade, os males e a ideologia que esse Gog produziu, se não for das trevas, de Deus que não é. O maior genocídio humano foi produzido por Gog. Ros, vamos lá. Hebraico Rosh, evoluiu para Rus e Rússia. Isso pegando como base Gênesis no capítulo 10, que é o índice das nações. Aí você começa a estudar e pega o testemunho dos historiadores, livros de história que conta desse povo Ros. E a evolução desse povo na história e onde esse povo habitava. Aí você vai chegar em Rússia. Aí você pega Meseque, que é o povo mosquis, os gregos chamavam de Mosques, evoluiu para Moscov, que hoje é Moscou. Você pega o povo Tubal, que é Tubali, evoluiu para Tobolsk, que é uma antiga cidade na Rússia Oriental. É a cidade das armas, é onde a Rússia produz armas. Então você tem Gog e Magog, chefe de Ros, Meseque, Tubal, tu tem a Rússia, o celeiro do comunismo, do maior genocídio da humanidade, das ideias mais terríveis contra Deus. E você acha que o mal que eles fizeram não vai ter a conta? Deus vai trazer a existência, irmãos, que Deus não esquece. Mas esse povo, diz o profeta Ezequiel, coordena outros povos e é de guarda para eles. Quem mais alimenta o Oriente Médio com arma hoje? O país que vende mais arma pesada no mundo é a Rússia, a antiga União Soviética. Os Estados Unidos têm mais poderio, tem mais isso para arma pequena, mas a arma de grosso calibre é a Rússia, alimentando o Oriente Médio tudinho. Isso não é por acaso, mas ele aponta mais. Além da Rússia, você tem alguns povos que vêm com ele. Você tem um tal de Pérsia. Em 1935, a Pérsia evoluiu para o nome do país Irã. O Irã odeia Israel. Tem um líder que ficou famoso antes desse que está agora, que é o Ahmadinejad, que prometeu exterminar Israel do mapa. O ódio do Irã contra Israel, isso é evidente, é só você começar a assistir jornal quando se fala de Oriente Médio, quando se fala de guerras. Você tem também um paísinho chamado Cush, está lá. Cush é a atual Etiópia, fica lá embaixo. O que a Etiópia fraquinha tem a ver com isso? A Etiópia está fraca agora, irmão, está pobrezinha agora, mas pode ser um país que vai servir de plataforma militar para Gog. Escute, quando você estuda profecia, você nunca olha para como o mundo está agora. Como está agora o mundo, não muda nada. É quando for cumprir a profecia, a plataforma vai estar pronta. Deus não precisa da tua ajuda. Pode ter certeza. Quando chegar a hora de cumprir a profecia, todos os países e situação geopolítica do mundo estarão prontas. Além de Cush, você tem mais um outro país aí. Put, não é palavrão não, irmão. A Septuaginta chama de Líbia. A Líbia é governada hoje por um conselho de transição. Refere também às nações árabes como Argélia, Marrocos e Tunísia, que é o mesmo lugar que era a Líbia, o Put antigamente. Além disso, está aqui, você tem uma outra nação, que é Gomer. Os historiadores chamam de Germânia, que é a atual Alemanha. Quem mais matou judeu na Segunda Guerra? Você acha que Deus esqueceu? Ah, mas a geração de hoje, os judeus estão pagando até hoje? Negaram Jesus há 2000 anos atrás e a geração até hoje paga? Você acha mesmo que Deus é menino, é? Irmãos, Deus é tardio, irá-se. Mas não quer dizer que ele não irá. A misericórdia de Deus é atributo. A justiça também. Atributo de Deus. Germânia, onde o povo germano tinha o Gomer, é onde hoje tem Alemanha, Polônia, Tcheco, Eslováquia e Ucrânia. Eram os países onde ficava a antiga Germânia. A Bíblia vai dando os nomes. E vai montando o cenário. Nós já temos um monte de tempo. Casa de Togarma.
A casa de Togarma é onde hoje é a Turquia, da Bíblia, é o Oriente Médio ali, a Ásia Menor, é a casa de Togarma. É o país mais estratégico do mundo. E eu não sei por que esse país até entrou no euro, na União Europeia. Não sei por quê. O país que é muçulmano, o único país muçulmano que está na União Europeia até hoje, a troncos e barrancos, é a casa de Togarma. Tem um propósito nisso. Um outro país também que sempre brigou com Israel, mas não entra dessa vez, o Egito. Engraçado que quando você vai para a profecia, o Egito não entra na profecia. Por que o Egito não entra? Porque a Bíblia falou que não entra. E além do mais, em 1979, a troncos e barrancos, o presidente americano Jimmy Carter fez um acordo com o Egito, depois de ter perdido a Guerra dos 6 Dias, que o Egito nunca mais brigaria contra Israel. Tem mantido em tropeços, em desacordos, mas o acordo tem ficado de pé a troncos e barrancos. E o texto não cita o Egito. Agora vem a pergunta, irmãos. Esse povo é unido, são muitas nações, unido pelo quê? A vontade de exterminar Israel do mapa. O islamismo une eles. Tirando a Rússia, que é um país que está conforme o gosto do freguês, que todo país comunista não tem religião, ela se une a qualquer uma, a que paga mais, esses países são unidos pelo Islã. E no Alcorão diz que o profeta Maomé só virá ressuscitar os soldados da sua jihad quando eles exterminarem judeus e cristãos do mapa. Olha para o seu irmão e fala, se cuida, viu? Tu fica dormindo aí, se cuida para tu não ser pego por um muçulmano na esquina. Mas pastor, o muçulmano é um povinho bom, vai para lá. Eles são bons aqui, querido. Eles são bons em países que a maioria é outra religião. Se são tão bons assim, por que a gente não prega o evangelho lá então? Vai para a Somália, para tu ver o tanto que eles são queridos lá. Assim não. Quando o muçulmano está colocando uma bomba no corpo explodindo, ele está sendo só uma coisa, muçulmano. Porque para eles, o extermínio dos cristãos e de Israel é um mandamento. Para eles é mandamento isso. Então o muçulmano, quando está fazendo isso, na perspectiva dele, ele está cumprindo o que Alá disse, através do Alcorão. Ou você acha que é o quê? Ah, mas eu acho que eles são tão bonzinhos. Queridos, nós não discutimos pessoas, e sim ensinamentos. De onde virá Gog? Ezequiel fala, do extremo norte. O norte de Israel é Babilônia, é a antiga Assíria. O extremo norte não tem nada depois desse país aí, irmãos, porque o resto é geleira. É Rússia, é Moscou. Gog virá de lá. Quando virá Gog? Nos últimos dias. No momento certo. E esse momento é um divisor de águas, ou será um divisor de águas para o arrebatamento da igreja. É a terceira guerra mundial. Isso vai acontecer um pouco antes do arrebatamento, ou um pouco depois, mas isso mudará o cenário geopolítico do mundo. Por que eu digo isso? É só você estudar capítulo 38 e 39 de Ezequiel com precisão. As armas serão queimadas na guerra por 7 anos. Quanto tempo vai demorar a grande tribulação? 7 anos. Se for no meio dela, você entra no milênio com a arma queimando. Jesus não vai querer isso. Então vai ser um pouco antes. E outra coisa, o mundo tem que estar politicamente desarrumado. Para quem? Para o anticristo arrumar. Quando a casa está pronta, você não precisa de ninguém para consertar ela. O anticristo chegará em um mundo que vai estar em caos, desorganização na política. Imagine o baque, hoje você tem uma febre aviária e já tem um baque na economia do mundo. O barril de petróleo cai, as bolsas despencam. Uma notícia de um presidente A ou B, as bolsas sobem ou descem. Agora já pensou 16 nações sendo destruídas? Imagina o impacto que o mundo vai ter com isso. Quem vai defender Israel? Os Estados Unidos? Não. O Brasil com Bolsonaro? Só que não. Nós estamos vivendo só um momento, querido. Eu estou falando de um momento profético. Esse momento profético não vai ter uma nação que terá condições
de defender Israel. Pelo contrário, a maioria delas estarão contra Israel. Quem vai defender Israel? Yahvé, o Deus de Israel. Naquele dia, porém, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, a minha indignação subirá às minhas narinas. Como Deus fará isso? Entre muitas coisas, um terremoto violento, que vai derrubar as cidades altas. É só você ler o versículo 19 e 20. Pois o meu zelo, no meu ardor, ira falei, certamente naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante de mim. Da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se rastejam sobre a terra, bem como todos os homens que estão sobre a terra, a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros cairão por terra. Deus fala assim, ei, a guerra é minha, eu vou fazer isso, eu vou destruir. Qual será o resultado dessa guerra, querido? O mundo como você conhece hoje não vai existir mais. O mundo geopolítico, Rússia, Estados Unidos, que hoje é a maior potência do mundo, mas ninguém defenderá Israel. Os judeus estarão sozinhos. Esse momento é preparado para que o anticristo chegue e um momento de caos no mundo. Ninguém tem mais saída. As bolsas vão quebrar, os bancos não terão mais recurso. Caos total. Aí ele vem com a estratégia de Satanás, com a mente brilhante, falando com eloquência, muito mais que Hitler, com energia, sendo apoiado porque ninguém tem mais saída. Como entender a guerra de Gog e Magog? Filho, só tem um jeito, à luz da Bíblia, do profeta Ezequiel. Então nós estamos vivendo um momento único. Esse momento, eu não vou me aprofundar nesse texto, esse momento, ele pode ser pintado em qualquer hora, viu? Quando um rabino judeu venceu a guerra dos 6 dias, ele disse assim, a nossa próxima guerra será contra os russos. Os judeus já esperam essa guerra. E diz mais o seguinte, quando a Rússia entrar com as suas tropas pela Turquia, vestir a roupa de sábado, do sábado, porque o Messias está chegando. Eles sabem disso, só que eles vão receber o falso Messias. Aleluia.